Fala, Terra! É muito bom estar com vocês novamente. Hoje nós temos aqui um convidado super especial, Rafael Vieira. Olha lá, Rafael tem cara de bravo, mas ele não é, ele é sorridente, ok? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre saúde, hormônios e honestidade. Um pouco polêmico, né, Rafa? Bastante polêmico. Rafa, ele é educador físico, mas eu vou deixar ele se apresentar, falar da formação, apresentar a família, a esposa, a filhona. Fala aí um pouquinho. Bom, sou educador físico há mais de 20 anos. Eu comecei a fazer faculdade em 2003. Comecei a trabalhar desde o primeiro período, né, na sala de musculação, então minha experiência é desde sempre. Foi muito bom isso, me trouxe uma bagagem muito importante. Eu aprendi a ser profissional antes mesmo de ter conhecimento. Isso é muito bom. Fiz pós-graduação em fisiologia, fiz pós-graduação em biomecânica, em cinesiologia. Hoje tenho um estúdio de treino, né, uma academia. Que eu acho legal demais. Vai bacana, pena que você não abandonou a gente. Mas eu vou voltar. Foi por um bom motivo. Mas tem por onde voltar. E hoje estou na internet, né? Na verdade, eu faço internet desde 2023, faço Instagram desde 2023. Em 2023, lá em junho de 2023, estourou a primeira vez, viralizou um primeiro vídeo. Deu mais de 8 milhões e meio de visualizações aquele vídeo. Abri uma frestinha assim para eu entender o que era a internet. Eu falei, legal aqui, né? Dá pra ganhar um dinheiro aqui. Mas os conteúdos um pouco polêmicos. Mas hoje a gente tá quase, acredito que até o final do mês a gente chega a 200 mil seguidores. Uau! Então a gente, nos últimos 4 meses aí, a gente fez mais de 150 mil seguidores. Cresceu muito. E aí hoje a gente tá aqui, né, pra gente conversar sobre algumas coisas polêmicas, mas vamos lá. E o legal é que o posicionamento do Rafael tem a ver com trazer uma perspectiva de verdade, que tem a ver com o que a gente vai falar hoje. E, como vocês sabem, o nosso podcast ele também é cristão. E eu queria lembrar o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Rafa cresceu nessa vertente de internet confrontando mentira, né? De muita mentira que estava sendo vendida. E isso também tem a ver com o uso indiscriminado de hormônios, né? E eu queria já começar por aí, perguntando, Rafa, na sua experiência, na sua vivência, ao que você atribui o crescimento do uso de hormônios assim, de uma maneira tão indiscriminada, de uma maneira assim, não legal, né? Não saudável? Esse crescimento se deu ao quê? Isso é muito legal, porque a gente volta um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na história, coisa rápida. Em 1935, eles conseguem separar pela primeira vez do sangue a testosterona. Em 1939, eles conseguem sintetizar a testosterona. E é muito engraçado que eles fazem essa sintetização e começam a fabricar os hormônios e utilizar os hormônios. E tem relatos de que quem foi um dos primeiros a utilizar é Hitler, lá na Alemanha nazista, na busca de produzir um super soldado. Daí a gente lembra também do filme do Capitão América, que o Capitão América também eles queriam produzir um super soldado. Então, é muito interessante isso e realmente os alemães na época eles eram muito maiores do que os outros soldados, muito mais peludos do que os outros soldados, tinham muito mais pelos. Então a gente tem um crescimento ali para guerra. Só que aí vem a Guerra Fria. E aí na Guerra Fria surgem os Jogos Olímpicos, né? Já tinha os Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos modernos. E os alemães sempre eram mais fortes, sempre eram maiores. Gente! E aí a gente tem um gap de mais de 40 anos, em 1988, quando Ben Johnson foi o primeiro cara que foi pego no antidoping em Jogos Olímpicos. Aí a gente tem esse gap de 40 anos de recordes de pessoas que fizeram um monte de coisa, e todos eles usavam hormônio. Aí a gente passa mais um tempo, esses métodos de detecção eles foram criados e ficaram mais robustos, ficaram melhores. E aí dentro desse gap a gente tem um período onde muita gente usou, não era sabido que dava-se uma performance muito melhor. E aí eles começaram a fazer os testes. Hoje a gente tem testes muito bons. É proibido o uso. Porém, a gente sabe que tem muitos que usam ainda, né? Alguns ainda acabam sendo pegos, porque do mesmo jeito que as drogas vão ficando melhores para performance,
e eles conseguem criar outras drogas que fazem a maquiagem que não consiga pegar nos exames antidopings. Os exames antidopings, eles tentam também correr atrás e falar, não, a gente precisa descobrir como é que faz. Okay. E aí, o fisiculturismo, ele se tornou algo muito presente na vida das pessoas. Hoje, então, a gente falando de internet, a gente falando de mídia, o fisiculturismo é como se fosse o novo normal. Normal das pessoas terem um corpo legal, ok? Você vê que é uma pessoa que treina, já não é mais o normal, aquilo já não presta mais. O que presta é o fisiculturismo. E hoje a internet nos dá essa porta de ter muitas pessoas mostrando o físico todos os dias e vendendo algo que não é real. Algo que não é palpável. Para você conseguir chegar no nível do fisiculturista, você tem que usar hormônio de uma forma muito grande. É usar muita quantidade de hormônio. Como você falou, é indiscriminado. Então, o uso indiscriminado se dá pela falsa ilusão de que você tem um novo normal. Que o fisiculturismo é o novo normal. Que aquele físico que é isso aqui que eu quero, é isso que é normal, é isso que eu vou conseguir. A gente não vai conseguir. Eu, dentro do meu Instagram, trato muito sobre isso. Sim. Nós não vamos conseguir aqueles corpos que a gente está vendo dentro da internet só treinando e fazendo dieta. É impossível. E mesmo assim as pessoas acham que eu vou tomar hormônio e vou falar, fiquei do jeito... Não, não vai. São anos de treino, são anos de alimentação e são anos de bomba. A vulga bomba, né? A gente fala hormônio, mas é vulgo bomba que o pessoal conhece. Então são muitos anos. E aí esse uso indiscriminado se dá literalmente porque o novo normal é ser um fisiculturista. Entendi. Então esse novo normal também se dá porque tem muitos influenciadores que estão vendendo inverdades, estão vendendo mentira. Muito, muito. É aquele negócio, compra aqui, em 2 semanas o seu corpo vai ficar assim, mas quem está vendendo já tem anos de uso de hormônio. Isso é o que eu mais bato de frente dentro do meu Instagram. Você trouxe algo que é meu. Quando eu comecei a fazer Instagram, eu nunca comecei a fazer Instagram para tentar inventar algo. Não, eu sempre trazendo verdade. A minha verdade, a verdade do que eu vivo. E eu bato muito em cima disso. 3 semanas, 21 dias, 30 dias, 12 semanas, você vai conquistar o shape dos sonhos. Não vai. Isso não existe. Não existe. Não existe. O que acontece é um atleta que já tem anos de treino, anos de preparação, em 12 semanas, sim, ele consegue, usando hormônios, fazendo dieta e treinando muito forte, ele consegue, porque ele já tem um histórico. Tem um histórico. O problema é que as pessoas criaram a ideia de que eu vou fazer em 12 semanas o que um atleta já fez em anos. Não vai, você não vai conseguir. Então, essa é a inverdade. Se eles trouxessem, olha, em 3 meses dá para transformar o seu corpo? Dá. Desde que você tenha anos de treino. E não que você tenha começado a treinar hoje, daqui a 3 meses você vai estar no corpo que você e não é. Não existe. Não é essa fala. A fala é, vem que eu vou te mostrar como que você vai ficar com o seu corpo em 3 meses. Não vai. Entendi. Você acredita que o seu posicionamento de verdade também, de trazer informações pelo seu Instagram, ajuda a galera a lidar melhor com esses influenciadores? Nossa, demais. Demais. O feedback que eu mais recebo é a seguinte frase. Dentro dos comentários. Você é extremamente necessário. Esse é o feedback que eu mais recebo. Eu já recebi vários feedbacks de relatos de pessoas. Eu estava em depressão. Eu estava ansioso. Eu me cobrava todo dia. Eu achava que eu estava fazendo tudo errado. Por que a pessoa consegue e eu não? Esse é o relato que eu mais recebo. Então, na sua experiência, assim, vívida mesmo, você já encontrou com pessoas que já estavam emocionalmente abaladas demais por terem comprado o que esses influenciadores têm vendido assim demais de uma maneira errada. Eu não diria de uma maneira errada, eles vendem uma ilusão. É uma ilusão. E aí eu acho, e eu fiz alguns vídeos, acaba arrumando algumas confusões ali dentro da internet, e tem uma influencer bem grande, ela tem quase 1 milhão de seguidores, e ela vende muita inverdade. E aí um dia eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo aqui, tive a ideia de trazer o artigo 171. O artigo 171 é aquele velho artigo de você vender uma ilusão, de você manter a pessoa no erro, de você trazer algo que não é real, de você fazer uma falsa promessa. Isso que diz o artigo 171. E eu fiz o vídeo em cima disso.
O vídeo era dela, eu peguei fazendo um react em cima do vídeo dela e trouxe o artigo 171. Ela me bloqueou. Ah! Ela te bloqueou? Ela me bloqueou, só que... Se sentiu incomodada. Ela, na verdade, ela foi tentar se defender. Okay. Ela fez um texto dentro do meu post, fez um texto. Okay. E os meus seguidores só faltaram falar pra ela que ela era linda, que ela não era. Então, assim, eles cagaram na cabeça dela. Ela não aguentou a pressão, me bloqueou. E aí eu abro um parênteses e eu falo pra ela, toda vez que eu pego, toda semana agora eu faço de pirraça, eu faço um vídeo pra ela. Toda semana eu falo, você esqueceu que tem 2 bilhões de usuários dentro do Instagram. Então se você não fechar o seu Instagram, não vai ter jeito, eu vou continuar acessando. Igual criança, né? Igual criança. Mas assim, Rafa, já que você tocou nesse ponto, vamos lá. Desde que você se posicionou assim, para ajudar pessoas até que emocionalmente já estão assim abaladas nessa busca desenfreada. Como no caso dela. Você já sofreu outras retaliações também? Nossa, demais. Demais. Já sofri algumas extrajudiciais. E como é que você lida com isso? Aí eu tiro, né, o vídeo, não vou deixar ir pra frente, né? Se a pessoa se sentiu incomodada, ela pediu para eu tirar o vídeo, é uma notificação extrajudicial, como eu já recebi dos advogados de outras pessoas, eu vou lá e tiro o vídeo. Numa boa. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Teve um caso... não conhecia a mulher, era uma atleta, obviamente uma atleta. Ela toda vez que eu vou fazer um vídeo de alguém, eu olho primeiro o Instagram da pessoa para entender qual é o contexto. Eu vi que era uma atleta. Okay. Aí eu peguei e falei, cara, ela falando de exercícios específicos para ficar com a perna grande. Aí eu entro falando que os exercícios são maravilhosos, mas sem bomba não chega no shape dela. Ponto final. Okay. Soltei o vídeo. Ela só não me chamou de bonito porque eu não sou. E o marido dela me ligou. Me mandou mensagem, porque aí ele foi lá no Instagram, chamou minha mulher de corna, xingou e tal. Eu não fiz nada, eu só bloqueei e apaguei o comentário. E aí ele se sentiu, acho que ofendido, chateado, ele me ligou falando, se você não me desbloquear, eu vou te processar. Aí eu falei, irmão, a justiça tá aí pra isso. Você chamou minha mulher de corna, tá aqui o print, tá vendo? Eu mandei pra ele, falei, tá aqui o print, você chamou minha mulher de corna. Eu não falei nada da sua mulher. Eu simplesmente disse que para chegar no nível dela tem que tomar bomba, e você sabe que tem, ela é atleta, e não sei o que tá aí. A gente conversou ali, ele realmente me ameaçou de novo, falou que ia processar, que ele tinha um corpo jurídico, eu tô esperando até hoje, já tenho 6 meses. Não chegou ainda não. Você, quando se propôs a assumir esse lugar, você tinha consciência da estrutura também emocional que você ia ter? Eu sempre tive essa ideia de que eu não poderia ficar batendo de frente com as pessoas, no sentido de, se a pessoa se sentir incomodada, ela vem falar alguma coisa, eu não vou ficar respondendo muito, eu vou responder o mínimo possível e deixo ela com as dores dela. Eu acredito que em algum momento vai chegar algum processo. Gente, porque o tipo de conteúdo que eu faço é extremamente polêmico. Sim. São verdades. Só que nem sempre as pessoas gostam de ouvir. E eu adoro essa frase. Mas aí a gente chegou num ponto, né? Da doença que está essa sociedade. Eu falo muito onde disso. As pessoas já não podem mais ouvir verdade, né? Eu adoro a frase do Jô Soares. As pessoas estão tão acostumadas a ouvir mentiras que quando elas escutam uma verdade, elas se sentem ofendidas. E isso é muito real. As pessoas, elas estão vivendo uma doença. Eu já fiz vários vídeos falando, eu mesmo, né, sem o react, falando sobre isso, falando as pessoas estão ficando cada vez mais doentes em busca de um corpo perfeito que não existe. Em busca de uma verdade que não é real. É uma ilusão. Então as pessoas, cada vez, elas vão ficar mais doentes. Que era para ser saudável, né? Um estilo de vida saudável, algo que ela buscasse e falasse, não, preciso treinar, preciso melhorar a minha vida, a minha saúde. Não, a pessoa vai e entra num viés que ela vai até melhorar o corpo, mas o mental dela vai pro espaço. Acabou. Sua esposa, já que tocou no ponto que também já foi retalhada, como é que ela lida com isso tudo? Aí esse foi engraçado. Ela falou, eu nunca comento. Fui comentar nesse e o cara me xingou, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo certo, não se preocupa não. Ela falou, não vou comentar mais. Eu falei, não tem problema. Minha esposa me apoia assim, incondicionalmente. Legal. Incondicionalmente. Legal. Mas se você entrar no meu Instagram, você vai ver raras aparições dela e da minha filha. Porque meu Instagram, ele é
profissional. Meu Instagram é profissional, então minha família aparece muito pouco nos destaques. Né? Eu tenho um destaque família, mas eu tenho acho que quatro stories lá. Então eles aparecem muito pouco. Meu Instagram é profissional. Eu trouxe meu Instagram profissional. Eu não mostro o meu dia a dia dentro do meu Instagram. Por mais que eu sou personal, eu tenho uma academia e eu tô dentro da internet. Mas eu não fico mostrando o meu dia a dia. É muito raro eu estar ali. Olha só, gente, vou aqui na Ana Paula agora. Não, eu raramente faço... Até para protegê-las, né? Já que o conteúdo é um tanto polêmico, né? Com certeza. Ok, certeza. legal. Mas assim, a gente está falando do uso indiscriminado, que não é o legal, mas também existe o lado bom da parte hormonal. Sim. Fala um pouquinho pra gente. O hormônio, ele é demonizado demais. Demais. Fala que hormônio é ruim, que hormônio é isso. Antigamente se acreditava que o hormônio dava câncer. Já foi jogado por terra isso, né? Engraçado, né? Jogado por terra. Linguajar do crente. Mas já foi. Por quê? Porque foram feitos vários estudos e mostrando que não tem nenhuma relação com câncer. Nenhuma relação. Porque o hormônio ele ajuda na produção de novas células. Então, eles associaram a nova produção de novas células às células cancerígenas, o que não tem uma relação. Ok. Nós temos hoje pessoas cada vez estudando mais. Quando a gente vai envelhecendo, é normal que a taxa hormonal ela vá caindo. Só que a gente tem pessoas muito novas, por exemplo, homens de 40, 45 anos, mulheres de 40, 45 anos, que já estão entrando na menopausa ou na andropausa, e aí a taxa hormonal vai lá embaixo. Aí o cara fica depressivo, a mulher fica depressiva, a mulher não aguenta mais, não tem mais libido, não tem mais apetite sexual, não tem mais disposição, não tem mais força. Por que não fazer uma reposição desse hormônio? Aí é que está o problema, entre reposição hormonal e entre o uso indiscriminado. Porque quando você faz uma reposição hormonal, você traz os seus níveis hormonais para os níveis normais. Quando você faz um uso indiscriminado, você eleva, você põe no suprafisiológico. Esse é o problema. E as pessoas elas estão literalmente usando como se não houvesse amanhã. O que eu acho que vai dar certo? E aí ela faz o que ela acha que ela vai dar certo. E não tem a procura de um profissional, como nós temos vários profissionais. Endocrinologista, nutrólogo, ginecologista, urologista, são pessoas que estudam para isso. E elas têm o conhecimento e falam, cara, vamos administrar doses aqui para esse paciente para que ele consiga reviver. Literalmente, a palavra é essa, é reviver. Porque eu tenho vários alunos, eu estava atendendo uma aluna hoje de consultoria, pela primeira vez, ela falou, Rafa, eu te procurei porque eu comecei a fazer a reposição de alguns hormônios, eu fui no meu endócrino, ele me passou essa lista, me mostrou a lista dela, ela falou, tem uma semana que eu estou fazendo, eu sou outra mulher. Eu falei, cara, isso é legal. Então não é o uso de eu quero ficar com um shape maravilhoso, eu quero ser um fisiculturista. Ok, se você quer ser um fisiculturista, vá para esse lado, mas também procure ajuda, procure profissionais. Porque o fisiculturista ele só tem um ponto, minimizar os danos. Porque quanto maior a dose de hormônio, maiores são os danos. Não existe a possibilidade de você tomar hormônio em doses suprafisiológicas e não ter colaterais. É impossível. Se você utilizar dentro da sua faixa hormonal fisiológica, ok, você vai viver o resto da vida. A gente tem pessoas que vivem o resto. Eu tenho pacientes que tomam, por exemplo, homens que tomam, não vou falar quantidade, mas eles tomam semanalmente uma dose de hormônio. Que a sociedade julga ser algo demonizado. Entendi. E o cara precisa daquilo para viver. Porque a reposição ele tem uma estrutura, isso aí, ela é saudável. A gente chama de hipogonadismo. Entendi. O testículo, o cara não produz mais testosterona. Então, se ele não produz mais, ele precisa do hormônio para viver, ele tem que fazer a reposição. Okay. Então saúde ele faz. Dele, se é casado, saúde do casamento. Exatamente. E é um cara de 47 anos. O cara tá novo, o cara tá novo. Eu hoje, com 40, me considero na melhor fase da minha vida. Na melhor fase profissional, na melhor fase com a minha esposa, com a minha filha, dentro da minha família, da minha igreja. Eu me considero hoje na minha melhor fase. Aí você pega um cara de 40 anos e testosterona lá embaixo. Por que não trazer uma reposição? Por que não chamar esse cara e falar, cara, não, vamos fazer uma reposição, vamos melhorar a sua vida, vamos melhorar a sua autoestima, vamos melhorar a sua performance? É isso aí. Essa é a questão. Isso aí. Por que não? Uau, legal demais. Saúde, Rafa. A gente está aqui falando de toda essa questão hormonal
E eu acho que tudo isso é muito latente, né, no século XXI, porque a galera esqueceu o que é saúde, né? O foco por talvez ter um corpo que hoje é o esperado ficou muito em evidência. Mas e saúde? É possível a gente ter uma dieta, ter qualidade de vida por meio de exercício físico e estar bem? Isso ainda existe? Existe. O conceito de saúde é bem-estar físico, social, mental, e agora entrou espiritual junto, né? Entrou espiritual? Entrou. Não me atualizei. Não sabia que tinha entrado. Então esse é o conceito de saúde. É bem-estar físico, social, mental e espiritual. Porque nós vivemos num país cristão, né? Nosso país, eu acredito que mais de 80% do nosso país ele é cristão. Então é possível ter saúde? Com certeza. E os hormônios fazem parte desse conceito de saúde físico, né? Se você tem uma dieta legal, tem uma vida ativa, com atividade física, musculação, cardio, corrida, bicicleta, eu gosto de fazer, não importa o que você gosta de fazer. Vou abrir um parênteses, fato é, todos nós vamos precisar de musculação em algum momento. Todos nós. Por quê? Porque a tendência é, quanto mais velhos ficamos, menos massa magra a gente vai tendo, que é o músculo. Então, se a gente tem menos músculo, pior vai ser na nossa velhice. Consegui levar meu marido para musculação falando isso para ele. Isso é muito Falei, bom. Querido. Nós vamos ficar velho? E isso é verdade. E eu falo isso muito para quem está perto de mim, quem são os meus alunos dentro da internet. Eu falo, cara, nós vamos ficar velho? A não ser que você morra jovem. Fora isso, se você vai ficar velho, que tipo de velhice você quer ter? Quer tomar banho sozinho? Ou alguém vai ter que te dar banho? É isso aí. Você vai querer ir pro banheiro sozinho? É isso aí. Ou você Quer vai correr precisar atrás dos netos ou não? Ou você vai precisar que alguém te limpe sua bunda? Essa é a ideia. Então, assim, em algum momento a gente vai precisar. Então, a saúde, ela não é só uma saúde de agora. A gente começa a trazer um dado, e isso é muito importante. A gente começa a envelhecer com 28 anos. Ai... Só que minha cabeça acha que eu tenho 19 até hoje. A gente começa a envelhecer com 28 anos. A gente acha que nós só começamos a envelhecer lá com 40, com 50, com 60. Não. A gente começa a envelhecer com 28 anos. As pesquisas apontam para isso. Com 28 anos, a gente começa a perder massa magra. E aí é só um declínio. Se você não cuidar disso, se você não tratar disso, é cada vez pior. Por isso que o pessoal fala muito dos 40. Sim. Por quê? Porque você já está envelhecendo há 12. Se você pegar os 28, 30, você já está envelhecendo há 10, 12 anos, você já está perdendo massa magra todo ano. A cada 10 anos você perde cerca de 5 a 8% de massa magra. Ai, gente, para de desculpa de conversa fiada, vai fazer musculação. Aproveita e se inscreve lá no estúdio, vai. É exatamente isso. Então, assim, a gente tem esse dado é super alarmante, que não é muito divulgado ainda, não é muito difundido, mas a real é que a gente começa a envelhecer muito jovem. A gente acha que só vai chegar lá quando a gente tiver 50, 60. Na idade de 40, 50, tô envelhecendo. E aí você chega nos 40 e você fala bem assim, e agora, o que eu vou fazer? Porque meu metabolismo caiu. Caiu? Por que o seu metabolismo caiu? Porque o seu corpo precisa de compensar. Quando a gente tem muita massa magra, o nosso metabolismo é extremamente acelerado. Quando a gente é jovem, a gente tem mais músculo do que gordura. Então o metabolismo é muito rápido, a gente come tudo e não engorda. Quando a gente começa a envelhecer, isso começa a inverter se você é uma pessoa sedentária. Aí você começa a perder massa magra, começa a ganhar gordura e cada vez mais gordura, porque você vai continuar comendo a mesma coisa que você comia quando você era jovem. E aí você acaba ficando cada vez menos saudável. Porque acúmulo de gordura não é saudável. Nossa. O pessoal fala de alimento. Esse alimento inflama. Nenhum alimento inflama. O que inflama é o excesso de gordura. É o excesso de gordura. Quanto mais gordura você tiver, mais inflamado você está. Ok. Você teve um período no seu Instagram também com essa questão de lutar contra a gordura. Contra a gordura, contra a obesidade. Contra a obesidade. Isso aí. E confundiram isso. Ele já foi taxado de gordofóbico também? Muito, muito. No início eu entrei no meu Instagram em 2023 falando sobre isso, né? Batendo em cima disso. Porque é uma coisa que eu trago muito também como verdade. Eu acho que a gente precisa de ter um estilo de vida saudável. Sim. Eu me lembro que uma vez no estúdio você falou de crianças infartando, crianças obesas. Tem muita criança que já tem esses dados. Tem muita criança que sofre disso. Eu não vou lembrar agora o dado, mas tem muita criança.
Fato é, até 2035, 55% das crianças e adolescentes serão obesas. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Daqui a 10 anos, mais da metade das crianças e adolescentes serão obesas. Isso é um dado extremamente grave. É muito sério. Isso é dolorido. Na população mundial, se eu não me engano, passa de 40%. Então é muita gente que vai ser obesa. Isso não é saudável, isso é um estilo de vida. E aí a pessoa acaba sendo taxada como gordofóbico, como qualquer outra coisa, menos uma pessoa que fala, gente, eu tô te alertando, eu quero que você entenda. Isso não é contra a que, pessoa, não, né? nunca é contra foi. A doença que é o Nunca foi. Eu acho um crime os pais deixarem uma criança obesa. Isso eu acho um crime. Isso eu acho que deveria ser, literalmente, feito um projeto de lei e falar isso é crime, você deixar o seu filho obeso. Aí a gente tem duas obesidades. A obesidade genética, que a pessoa nasce com um gene obeso, e a gente está falando de 3%. E a gente tem a obesidade do ambiente, sim, que é 97%. Uhum. Então, os pais, na primeira infância, influenciam demais nas escolhas dos alimentos que a criança vai ter acesso. Okay. Meu filho não come verdura. Aí mas você compra biscoito. Você compra ele um monte de coisa. Eu, por exemplo, não obrigo a minha filha a comer verdura, mas todos os dias ela vê no meu prato. Sim. Todos os dias a gente tem na mesa. Ela já comeu muito. A primeira, como é que é o nome? A introdução alimentar. Introdução alimentar. Ela teve acesso a tudo. Nós botamos tudo para ela. Então ela comeu tudo. Então tá gravado lá, sim, no subconsciente dela, que ela come aquelas coisas e ela já gostou. Hoje ela come alface e tomate. Mas o resto ela não gosta. Mas todos os dias ela vê no meu prato brócolis, ela vê couve-flor, ela vê cenoura, ela vê vagem, ela vê alface, ela vê tomate. Então eu estou mostrando para ela que eu faço. Aí eu ofereço todas as vezes. Quer, minha filha? Não, não quero. Tudo bem, não vou forçar. É diferente de você pegar e você botar para o seu filho um frango frito. Eu tenho uma história de um casal de amigos que a gente estava viajando e eles pegaram e colocaram para menina aquele balde do KFC. Cada pedaço de bife daquele deve ter umas 500, 600 calorias. Ela comeu um balde inteiro sozinho. Isso para mim é um crime. Isso para mim deveria ser considerado, porque a criança ainda não a criança tem 7, 8 anos, não tem condições nenhuma de entender o que está acontecendo. Ah, é gostoso? Demais, Ana Paula. Quem é que não gosta de uma pizza? Quem é que não gosta de um hambúrguer, de um macarrão? Todo mundo gosta. É saudável? Não. As exceções não levam a gente para um lugar, mas a regra sim. Então, se você come todos os dias, é isso aí. É muito complicado. É complicado. A gente precisa de ter O exemplo é sensacional. A gente precisa de ter um norte. Você sair uma vez ou outra, tá tudo certo. A gente precisa de... Domingo depois do culto, a gente come um hambúrguer. Ok, tá tudo certo. É sempre bom. Mas a pessoa precisa ter um norte. Ela precisa de entender que a saúde dela depende da alimentação. Sim. Nós somos 80, 70, 80% alimentação. Os outros 20, 30 é treino, é descanso. Isso é incrível. Desde que eu comecei a treinar lá no estúdio, mudar também minha alimentação, né? Que fui nutricionista, aquela coisa toda. As crianças hoje são totalmente diferentes. A Rebeca quer tomar whey. Olha que legal. Estevão largou o leite com Toddy e ele pede ovo redondo, que é ovo cozido no café da manhã. Muito legal. Eles sabem para que cada verdura funciona. Mamãe, esse aqui ajuda a fazer cocô, esse aqui é bom pro olho, esse aqui é bom pro cabelo. E tudo porque eu organizei. Você está ensinando de forma diferente e isso é muito bom. Quando a gente começa a dar o exemplo, nós temos que dar o exemplo. Sim. Então a gente dando o exemplo, a gente tem como cobrar depois, né? Rafa, você falando isso tudo aí, eu fiquei pensando também assim numa perspectiva espiritual, né? Porque assim, Satanás não está tendo que ter muito trabalho com outras coisas, porque a gente já se perdeu no que é básico, no se alimentar bem, no cuidar da saúde. Porque se a gente não parar para se responsabilizar, né, a gente está se matando enquanto come. Eu falo muito isso.
E já fui muito criticado por falar dessa forma. A gente está se matando enquanto come. E isso é facilitar no mundo espiritual, né? No meio das nossas almas. Demais. Eu seguro um pouco a fala, mas quando eu estou na minha igreja, por exemplo, e eu vejo algumas coisas, eu só sigo, não, você não tem nada a ver com isso. Mas, de certa forma, eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade. E aí a gente mostra na nossa vida. Eu não posso ir lá e te cobrar na pauta, você tá gorda. Não posso fazer isso. Né? Já fiz muito, mas eu não posso fazer hoje, eu só olho e rio. A pessoa já... É muito engraçado isso. A pessoa já passa perto de mim, não, vou emagrecer. Já tem Ou então a pessoa tá comendo, aí olha pra mim, só esse aqui, cara, só esse aqui, o cara me deu ali, então eu falei, não, irmão, tá tranquilo. Eu não falei nada, tô te contando, fica na paz, só a minha presença. Eu me recordei que uma vez eu ministrei na minha comunidade de fé, na igreja local, sobre glutonaria. Preguei sobre isso. É um pecado, né? Preguei sobre isso. Eu falei, aonde foi que a gente se perdeu a achar engraçado esse jargão de que crente não bebe, mas come quando a Bíblia condena a glutonaria. É um pecado. E a gente fica rindo, dizendo que crente não bebe, mas come muito. Então, esse jargão está agradando quem? Isso é de quem? É verdade. Isso é muito real. A gente sempre ouviu isso. Eu cresci ouvindo isso. Crente não bebe, mas come muito. Isso não é bíblico. Não. Isso não agrada o Senhor. O nosso corpo é templo e morada do Espírito. Eu só penso nessa frase. Quando eu olho para uma pessoa dentro da igreja e eu vejo uma pessoa muito obesa, eu falo, cara, o nosso corpo é templo e morada do Espírito. O que a gente está fazendo? É uma falta de consciência bíblica, né? Eu acho que nem falta de consciência, eu acho que é falta de noção mesmo das coisas. Eu falo, cara, você está se matando. E eu falo isso, já falei isso com o meu pastor. Eu falei, você tem noção que toda vez que você negligencia uma vida ativa, uma vida de atividade física, busca de uma saúde, busca de novo estilo de vida, você está se matando? Todas as vezes, já questionei isso com ele. A gente tem um relacionamento muito legal. Legal. E a gente senta para conversar e diversos assuntos e já surgiram várias vezes esses. Eu falo, cara, e aí? Você tem que dar o exemplo. Você é o líder, né? Sim, até porque nós somos corpo, alma e espírito. E se o corpo não está legal, não vai ter como a alma emocional estar, espírito estar também. Exatamente. Então, já que a gente chegou nessa vertente, você acredita que como cristão, os seus valores, os seus princípios assim de cristão te ajudam no posicionamento que você tem hoje? Demais. Mas eu sou muito... eu tô fazendo terapia, né? Já tem 1 ano. Ai, que bom! Todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo. Já tem 1 ano que eu tô fazendo para me tornar um pouco mais flexível, porque era muito rígido. Isso estava me trazendo alguns prejuízos demais. Estava sofrendo muito com ansiedade. Sim. Autocobrança, né? Muito. Quanto mais rígido a gente é, mais a gente se cobra. Então, eu acredito muito que a gente precisa de ser mais flexível. A gente não tem que se cobrar tanto. Mas que a gente também precisa de introduzir novos hábitos na nossa vida e trazer verdades. Então, meu pai sempre me ensinou, doa quem doer, diga sempre a verdade. Isso meu pai me ensinou desde criança. Quando a gente cometia um erro dentro de casa, e doa a quem doer. Conte a verdade. Não importa o que vai acontecer. Conte a verdade. A verdade sempre vai prevalecer. Eu acredito que eu cresci no Instagram nos últimos meses. Eu comecei esse ano com 40 mil seguidores. Eu vou terminar. Uau. A projeção é que eu termine com mais de 300 mil seguidores. Do jeito que está crescendo, é que eu termine com mais de 300 mil seguidores. Então, cresceu porque eu sempre falei a verdade. A verdade. Eu nunca vou vender para você algo. Eu falo isso na cara deles. Eu não vou vender algo para você que o pessoal compra minha consultoria, chega na minha consultoria, não é barato, é caro. Aí ele chega na minha consultoria. Mas você acha que dá pra fazer? Não, não dá, cara. Não, mas eu quero fazer. Você fala, não vai fazer, filho. Não tem jeito. 3 meses não adianta nada, 6 meses não adianta nada. A gente não está aqui para trabalhar um resultado. E eu estava falando isso hoje com uma aluna, falando, eu não quero ser o resultado de 3 meses. Eu quero mudança de mindset. Eu quero mudança de mentalidade. É estilo de vida diferente. Estilo de vida. Consequentemente, o seu corpo vai responder.
Mas o objetivo não é você perder 10, 15, 20 quilos. O objetivo é você mudar os seus hábitos de vida. É você comer mais verduras, legumes, comer melhor, evitar frituras, evitar gorduras e implementar a atividade física dentro da sua vida. Acabou. E se não tiver o princípio da verdade... Não funciona, cara. Você caminho. tem que falar a verdade. E aí, um outro feedback que eu recebo muito é, as pessoas me procuram, e hoje essa me trouxe isso pra mim. Ela falou, cara, eu gostei muito de você porque você fala a verdade, né? Aí eu falei, fala. No mundo de mentiras. Isso aí. E aí, quanto mais verdade eu falo, eu acho que mais eu cresço. Porque as pessoas falam, cara, peraí, tá todo mundo falando uma coisa, esse cara tá indo na contramão do mundo. Peraí, esse cara que tá falando o quê? Deixa eu entender o que ele tá falando. E aí chega e fala, rapaz, é verdade mesmo que ele tá falando. Então, eu acho que o meu crescimento, falando sobre isso, é em cima da verdade. Então, quanto mais verdade eu falar, mais eu vou crescer. Isso pra mim é excelente, porque nunca vai cair. Diferente de pessoas que te vendem algo que chega lá na frente e fala, pô, não era aquilo, né? E aí eu vou lá e conhecereis a verdade. E a verdade se libertará. Para viver com qualidade, né? Que legal. Isso aí. Rafa, pra gente encerrar, deixa uma mensagem para esse povo, principalmente para quem está começando a treinar e já está na pressão assim dessa era de ter resultados rápidos. Cara, não é isso. Mas deixa uma mensagem legal pra gente sobre autocuidado, sobre saúde, sobre o que vale a pena, sabe? Então, Ana, eu estava num congresso de homens nesse último sábado, e o pastor estava pregando, falando algumas coisas, e ele falou algo que me deu um insight. E aí eu comecei a escrever, e isso vai virar um vídeo depois. E aí eu vou ler para você. Legal. Vocês estão ficando doentes pela comparação injusta na internet. Vocês estão se comparando com atletas, com blogueiras que tomam bomba, e acham que vocês vão conseguir alcançar o mesmo fazendo, treinando e fazendo dieta, porque elas falam sobre isso. Não faz sentido nenhum você tentar ser igual para ver o quê? Admiração? Talvez sim, tá? Mas a comparação vai te matar. A quantidade de hormônio, de bomba que essa galera usa está fora da realidade. Eu conheço atletas que tomam uma quantidade de hormônio por semana que você jamais vai usar durante a sua vida inteira. Pare de se comparar, pare de querer viver a vida do outro, pare de querer ficar doente vendo a vida do outro e achando que quem está errado é você. É você, o que você está fazendo, alguma coisa que não está certo. Esse mundo fitness está cada dia mais cruel. Os influenciadores querem apenas uma coisa de vocês: vender para vocês um sonho. Vender um shape que você nunca será capaz só com treino e alimentação. Seu corpo tem um limite, e se não usar hormônio, a bomba, você nunca vai chegar no nível que eles estão. Então, viva apenas a sua vida. Pare de se comparar, ou então você vai acabar morrendo. Uau, esse mundo fitness está cada vez mais cruel. Guardei essa frase. Isso aqui, esse insight veio dentro da igreja. Eu falei, cara, eu preciso escrever isso aqui. Eu comecei a escrever isso aqui. Eu vou fazer de um vídeo isso aqui. Já fiz agora, né? A gente já pega esse corte aqui, né? E já solta aí. O spoiler. Rafa, obrigado por ter Obrigado a você, eu que agradeço. Gente, espero que vocês tenham, assim, aproveitado desse conteúdo, sabe? Encaminhe esse vídeo para mais alguém, porque tem muita gente sofrendo nessa área e a gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui para ser saudável e feliz. Um beijo, terra, até a próxima. Valeu.